Se você foi convidado para a ceia de Natal, precisa levar um prato, mas não sabe cozinhar, essa receita aqui é para você. Esse daqui é um rondelli com recheio de queijo, presunto, requeijão e a massa é massa de pastel de supermercado. E para fazer essa massa fresca deliciosa, você só vai precisar de uma massa de pastel pronta em rolo, presunto, queijo mussarela, requeijão e o material do molho branco, que é apenas leite, meia cebola, um dente de alho e trigo. Então vamos começar. Você não vai precisar saber nem cortar o alho e a cebola, porque o alho você só vai amassar e tirar a casca, e a cebola você só vai cortar um pedaço bem grande e colocar eles assim inteiros mesmo no leite. E aí você vai levar esse leite numa caneca para ferver, porque assim ele vai absorver todo o sabor da cebola e do alho, mas não vai correr o risco de ficar aqueles pedacinhos muito grandes no molho, que não fica legal. Após colocar o leite no fogo para ferver, abra a massa do pastel e venha aplicando o requeijão com o auxílio de uma espátula, ou você pode comprar aqueles requeijões de bisnaga para ficar mais prático também. É muito importante que você espalhe o requeijão por toda a superfície da massa, porque ele vai ajudar a trazer umidade para cozinhar a massa e ela não ficar crua e nem seca no momento que você levar ao forno ou a micro-ondas. Depois que eu finalizei a etapa com o requeijão, eu vim com o presunto. Eu coloquei ao todo 6 fatias dispostas lado a lado e ela coube perfeitamente na espessura da minha massa. Eu deixei apenas um espaço lá no início de mais ou menos uns 4 dedinhos que vai servir para grudar a massa e para ajudar a bolear ela, que é o passo que a gente vai fazer daqui a pouco após adicionar o queijo. Aqui eu estou usando mussarela fatiada. Você pode optar por outros queijos, mas a mussarela, além de ser mais barato, ela vai ficar melhor disposta no rolinho, o que vai ajudar você a deixar com um formato mais bonitinho. Depois de finalizar essa parte, eu vim com um pouquinho mais de requeijão para ajudar a grudar e depois passei orégano. A parte do orégano é totalmente opcional. Se você não gosta, não precisa colocar. Agora eu venho usando a ponta dos dedos e segurando o plástico abaixo para começar a bolear o nosso rolinho. A gente começa nessa parte sem recheio, justamente para ele ficar mais fechadinho e grudado. Assim não tem risco dele abrir na hora que você for cortar. Essa primeira parte é um pouquinho mais difícil mesmo, mas depois disso é super fácil. Você vê que fica mais rápido e é só terminar de enrolar. Você pode deixar o rolinho apenas nessa espessura, mas eu quis fazer ele um pouco mais grosso, então eu já vim abrindo um pouco mais de massa sem cortar e vim recheando novamente. Fiz todo aquele processo novamente. Dessa vez eu botei somente presunto, não coloquei queijo, mas ficou delicioso do mesmo jeito. E novamente, no final, deixei apenas o requeijão para ajudar a grudar a massa. Cortei o rondelli e o plástico protetor do restante da massa e eu vim apertando a emenda para não correr o risco de soltar na hora que nós formos cortar. Depois disso, basta você vir com uma faca lisa e bem afiada, marcando a espessura de 2 dedos. Você pode fazer ele mais fino, se for da sua preferência, mas eu preferi fazer ele um pouco mais altinho, porque assim ele vai caber inteiro na minha forma. Depois de medir todos os pedacinhos, vim cortando e dispondo na minha forma. Aqui eu vou usar uma forma de vidro, mas se você for fazer no forno, pode ser de vidro ou alumínio. Eu estou fazendo com a de vidro porque eu vou preparar todo o nosso rondelli no micro-ondas. Fui dispondo ele na forma lado a lado e aqui vai uma dica. Se você for fazer a sua preparação no forno convencional ou forno elétrico, é importante que você coloque molho no fundo da forma antes de colocar os seus rondelli, porque senão eles vão queimar o fundo e a massa não vai assar corretamente. Após finalizado esse processo, já podemos passar para o nosso molho branco. Comecei colocando margarina na minha panela para derreter e lembrando que aqui eu estou fazendo molho branco para ficar mais elegante, porque eu acho que combina mais, mas você pode optar por usar até molho pronto vermelho de supermercado mesmo.
Após derretida a margarina, vim com uma colher de farinha de trigo bem generosa e tem que misturar bem para a farinha incorporar na margarina. Se você não tiver experiência, eu sugiro que você faça esse molho mexendo com um fouet. Dessa forma, tem menos risco do seu molho empelotar e ficar com aqueles gruminhos de trigo. Após incorporada a farinha na manteiga, vamos adicionando o leite pouco a pouco e tirando esses guminhos de trigo para não correr o risco de ficar empelotado o nosso molho. Se você realmente não sabe cozinhar nada, eu sugiro que você vá no mercado, escolha um molho pronto de boa qualidade e utilize ele para fazer o molho do seu rondelli, porque ainda assim vai ficar muito saboroso e você vai ter menos risco de errar na receita. Agora, se você quer fazer o molho branco para arrasar na receita, é só seguir o passo a passo conforme o vídeo que não vai ter erro. Então, após diluir a manteiga, adiciona o trigo, vai adicionando os leite aos poucos, até estar sempre bem incorporado antes de adicionar a próxima leva. Aqui eu estou adicionando pimenta do reino e sal na mistura, mas você também pode adicionar lá na hora que for ferver o leite, que também dá super certo. Fazer molho branco realmente não é rápido, é um processo lento, ele demanda tempo e não fica pronto rapidinho. Então, para fazer o molho branco, faça com bastante antecedência, mas não faça ele antes de deixar os seus rondellis já prontinhos só para levar ao forno, porque senão vai correr o risco do seu molho branco engrossar demais e perder o ponto antes mesmo de você colocar para assar. Para fazer o molho branco para o rondelli, para lasanha ou para qualquer outra preparação que vá levar uma cocção maior no forno, você precisa deixar ele um pouquinho mais ralo, porque no momento que você levar ele para finalização no forno ou no micro-ondas, ele vai secar bastante. E se você já tiver deixado ele um pouquinho mais grosso, ele vai secar totalmente e não vai cozinhar a massa do jeito que você precisa. Eu vou deixar o vídeo do molho branco aí sem acelerar para você ver o passo a passo certinho e não errar na hora de fazer aí na sua casa. Como eu disse, para fazer o rondelli, o ideal é que seja um molho branco um pouco mais ralo. Então, após incorporar toda a farinha no molho e não ficar mais nenhum gruminho, você pode entrar ou com um pouco mais de leite ou com um pouco mais de creme de leite. No meu caso, eu optei pelo creme de leite, usei uma caixinha inteira de creme de leite, porque dessa forma ele vai ficar ralo, mas ao mesmo tempo vai ficar cremoso. Depois que você desligar o fogo, continua mexendo um pouquinho, para não correr o risco de grudar nada no fundo e não perder o ponto. Mas não precisa fazer isso por muitos minutos, não. É apenas um pouquinho até você ver que ele não está mais levantando tanta fumaça. Agora nós vamos entrar com o molho na nossa massa e lembrando que se você for fazer no forno, é muito importante que você coloque molho no fundo antes de colocar o rondelli. Aqui, como nós vamos fazer no micro-ondas, não tem tanta essa necessidade. Mas é muito importante que seja bastante molho. Não adianta você colocar pouco molho, o molho precisa ele encobrir mesmo a massa, porque senão a sua massa ela vai ficar crua, ela não vai terminar de cozinhar.
A massa precisa da umidade do molho para cozinhar, seja no forno ou seja no micro-ondas. Aqui no meu micro-ondas ele levou mais ou menos 15 minutos para cozinhar a massa e lembrando que isso varia da potência do forno, então vai olhando conforme for colocando. Não esquece de colocar um queijinho em cima para gratinar e o resultado final do nosso rondelli foi esse aqui. Essa é uma massa simples de fazer, muito rápida e que vai fazer você parecer um mestre cuca de cozinha lá na ceia de Natal. Então não deixe de fazer essa receita e depois me conta o que você achou.